Então, galera, agora a gente vai começar de fato a ver o conteúdo mais denso aí, teórico, né, sobre fascismo e nazismo, como essas ideologias surgiram, não é? Ali após a Primeira Guerra Mundial, naquele período que a gente chama de entreguerras, tudo bem? E, na verdade, o nome do capítulo fala de autoritarismo e totalitarismo. Eu trouxe como fascismo e nazismo, mas na verdade existem outras ideias que vão se enquadrar aí mais ou menos nas mesmas características. Eu posso, por cima, chamar tudo isso de, uh, uh, de fascismo, não é? E aí eu vou ter que diferenciar o partido fascista italiano do adjetivo fascismo, e a gente vai fazer isso com calma agora aqui nesse começo. Então, para a gente começar a entender esse processo do surgimento de ideias tão radicais, não é, no continente europeu, a gente precisa ver o que aconteceu no momento histórico imediatamente anterior. Então, os antecedentes do nazismo e do fascismo, ou dessas doutrinas de extrema direita, autoritárias, totalitárias, que a gente vai estudar aqui, tem a ver com aquilo que já gerou a Primeira Guerra Mundial, que seria a unificação tardia de Alemanha e Itália, tudo bem? E como a gente já trabalhou também em sala de aula, em outras oportunidades, como essa unificação tardia vai gerar não só um problema econômico, né, não só um atraso econômico, né, já que a unificação tardia não vai deixar a Itália e a Alemanha participarem da disputa colonial que aconteceu principalmente na segunda metade do século XIX, tudo bem? A partir de 1800, 1850 e ganhou força ali a partir de 1850, 60, 70, certo? Que a gente vai ter os grandes países industriais da Europa buscando matéria-prima no continente africano e no continente asiático, tá ok? E para poder ainda aumentar e ainda dentro de um processo de industrialização, agora já na segunda revolução industrial, ok? Então, Itália e Alemanha vão ficar excluídas desse processo e isso vai ter a ver com o início de Primeira Guerra Mundial. As disputas coloniais que já aconteciam no mundo agora vão ter um palco novo e esse palco vai ser o continente europeu, tudo bem? E essa unificação tardia vai gritar na cara desses países que surgiram, que se unificaram mais recentemente, né? Que o passado histórico desses países não foi o suficiente para permitir que eles tomassem a dianteira nesse novo processo econômico que é a Revolução Industrial, que é a industrialização. Então, eu vou ter que gritar mais alto, eu vou ter que ser agressivo, eu vou ter que ser violento, eu vou ter que provar para os outros, mas principalmente para mim mesmo, que o meu povo é melhor que outros povos do continente. Então, eu vou falar do pan-germanismo, do pan-eslavismo e de como cada uma dessas culturas, desses ramos linguísticos, como cada uma desses povos vai se desenvolver, vai criar culturas, histórias, mitologias e etc. para poder valorizar a sua nação. Ok? Então, a unificação tardia vai trazer para a Itália e para a Alemanha um atraso econômico, político, social, etc. Mas aqui a questão para a gente entender esse início vai ser econômico, tá bom? E vai também justificar aí o surgimento desse nacionalismo. Isso tudo vai ser agravado durante a Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial e principalmente após a assinatura do Tratado de Versalhes, certo? Lá em 1919, certo? E a gente vai ter, então, a partir do Tratado de Versalhes, algumas cláusulas, na verdade a maioria delas, não é? Cláusulas que vão não só tentar encerrar a Primeira Guerra Mundial, mas cláusulas que vão tentar impedir os países que começaram o conflito por essa necessidade, inclusive, de territórios e matérias-primas, né? A Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro,
vão impor pesadas sanções a esses países, pesadas cláusulas, multas e etc., além de pontos que vão fazer com que esses países se sintam cada vez mais humilhados, não é? Inclusive, o Tratado de Versalhes é conhecido na Alemanha como a humilhação de Versalhes, não é? Porque acabou colocando a Alemanha numa situação onde ela não teria a menor chance de competir economicamente com outros países se ela seguisse à risca, né, essas cláusulas, esses tópicos do Tratado de Versalhes, como, por exemplo, não podia ter exército com mais de 100 mil homens, não poderia produzir munição acima do calibre 38, não é? Então, assim, isso impediria qualquer desejo de conquista, expansão, imperialismo dos alemães, né? Mas também cessaria qualquer tentativa de ficar competitiva nesse mundo agora industrial, certo? E o revanchismo, que também foi tópico lá de Primeira Guerra Mundial, né? A vingança de um país contra o outro, a revanche de um país contra o outro. Vale a pena a gente lembrar que a Alemanha, que surgiu perto da década de 1870, não é? Surgiu numa guerra contra a França, né? A Guerra Franco-Prussiana tornou o que era aquela região da Prússia, não é? Aquela uma região bem difícil de se caracterizar, né? Politicamente, culturalmente, né? Tornou o que seria ali a Prússia o Império Alemão a partir então de 1870, 71, 72, 73, certo? Lembrando que nesse período a Alemanha ganhou a guerra, inclusive porque a França estava completamente dividida, já que a França tinha dois governos, né? A França passava pela Comuna de Paris, né? O primeiro governo de fato comunista a se instalar em um território europeu, apesar de não ter durado muito, né? Mas foi o primeiro governo aí comunista que se instalou em Paris, e o rei, né, naquela tentativa do Congresso de Viena de retomar o mundo como ele era antes do Napoleão, antes de Revolução Francesa e antes de toda essa tomada de poder por parte da burguesia, tentou colocar no poder descendentes reais. Então, em Versalhes estava escondido o que seria os descendentes dos reis franceses, tentando retornar ao conservadorismo e o absolutismo, e eu tenho em Paris, muito próximo, uma cidade da outra, inclusive, né? Mas eu tenho em Paris um governo comunista. Então, nesse contexto, a Alemanha, que vai surgir nesse processo, né? A Prússia invade a França, ganha a guerra, toma territórios, certo? E vai gerar, então, esse clima de revanchismo lá para a Primeira Guerra Mundial. E a hora que a guerra começa e a França acaba por vencer a Alemanha e retomar esses territórios, né? Alsácia e Lorena, eu vou ter um revanchismo 2.0, não é? Eu vou ter um revanchismo, não é? Como diria o seu Madruga, um super ultra contra puxa revanchismo, já que é um revanchismo do revanchismo, não é? Agora os alemães vão entrar numa revanche contra a França, certo? Por quê? Porque perderam a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, tentem entender principalmente a questão da situação dos alemães. Olha só, se eu tenho uma dificuldade econômica por conta da minha unificação tardia, se eu tenho um desejo de provar que o meu povo é melhor que os outros e eu acabo perdendo a guerra, né, dentro do nacionalismo, se isso tudo é ainda mais agravado pela humilhação que o Tratado de Versalhes impôs ao povo alemão, eu estou falando de uma questão que é inclusive social, que é cultural, que faz parte da opinião pública, né? O país destruído pela guerra, já humilhado, começa a ser cada vez mais escrachado pelos vencedores, pela situação do mundo e etc. E como desgraça pouca é bobagem, na década seguinte a gente vai ter a falência do sistema capitalista, do liberalismo, e a Alemanha, como devia ainda dinheiro, devia pagamentos para os Estados Unidos, assim que os Estados Unidos vão quebrar, eu vou ter a Alemanha quebrando junto. Então, assim, não tem nada que esteja tão ruim que não dê para piorar com uma crise de proporções mundiais, né? Crise econômica aí do capitalismo, a maior crise do capitalismo de todos os tempos. Né? Então eu tenho aqui uma série de ingredientes que vão contribuir para uma desmoralização, para uma dor, presta atenção nisso, para uma
dor de países como a Alemanha e como a Itália, que eles não vão ter como pensar em outra coisa, não é? Eles vão querer resolver isso a qualquer custo. Então a situação era tão desgraçada, era tão miserável, era tão ruim, que qualquer ideia mais ou menos organizada soava como a melhor das soluções. E foi nessa janela, nesse espaço, que o fascismo surgiu na Itália, né, e o nazismo surge na Alemanha para poder solucionar isso. Quando você passa por uma situação de extrema dor, extrema necessidade, você não consegue argumentar, você não consegue refletir, tudo fica muito potencializado e você passa a exigir a saída mais rápida. E normalmente a saída mais rápida não é a melhor. Eu não tenho uma transição, eu não tenho um momento de reflexão, eu não tenho um planejamento que vá fazer com que aquilo dure, não é? Então eu vou ter a partir dessa dor alemã, dessa dor italiana, né, dessa humilhação, eu vou ter um ódio muito grande surgindo dentro do povo, né, esse ódio cultural, não é? Tanto dos alemães quanto dos italianos. Não é? Eu vou ter uma raiva e isso vai começar a ser destilado por uma ignorância, isso vai começar a ser destilado por um discurso que aparentemente é para agregar pessoas, agregar a sociedade, mas na verdade a gente vai ver que a grande característica do fascismo não é agregar, é segregar. Então, para a gente encerrar aqui o tópico antecedentes, eu vou para o último item, que seria o exemplo da Revolução Russa. Não é? A Revolução Russa, ali na crise de 29, estava comemorando a sua primeira década, né? Os seus primeiros 10, 11 anos, e eu vou ter, então, várias ideias surgindo para tentar solucionar a crise da Itália, a crise da Alemanha. Uma ideia foi o socialismo. E o exemplo da Revolução Russa vai ser cogitado em muitos países, como por exemplo a Espanha. A Espanha vai passar por um processo onde o Partido Socialista ganha, né, a eleição. Então, olha só, várias ideias vão surgir. Ideias de direita, ideias de esquerda, ideias de extrema direita, ideias de extrema esquerda. E vocês vão se relembrar, vocês vão se lembrar que eu já falei para vocês, quando a gente viu, inclusive, Revolução Russa, que durante a Guerra Civil, né, o Exército Vermelho teve que enfrentar o Exército Branco, lá no que viria a ser mais para frente a União Soviética, e você vai ter o Exército Branco sendo composto por todo mundo que não era do governo, todo mundo que não era bolchevique. Então era um exército bastante eclético, vamos colocar dessa forma, né? Heterogêneo. Eu tenho mencheviques, eu tenho burguesia, eu tenho realistas, né? Os caras que eram a favor do czar, e eu tenho membros de outros países que temiam que a revolução se espalhasse da Rússia para outros territórios. Então, o exemplo da Revolução Russa serviu tanto para muitos trabalhadores, muitas pessoas que eram de esquerda na Itália e na Alemanha se unissem, mas também serviu de mau exemplo, e é óbvio, né, que a burguesia desses locais faria qualquer coisa para impedir que uma revolução nos moldes da Revolução Socialista na Rússia acontecesse na Itália e na Alemanha. E aí a gente vai encerrar aqui esse slide. Por quê? Porque o próprio Tratado de Versalhes, que está lá no começo, né, ele vai colocar fim ao Império Alemão, vai colocar fim ao governo de Berlim, não é? E vai instalar uma república sediada na cidade de Weimar. Não é? Então eu vou ter aí uma república na mão da burguesia para governar. E a burguesia vai apoiar qualquer ideia que não seja o socialismo. Então eu passo a ter um contato maior com as ideias de extrema direita, eu passo a flertar com o que seria o ápice, não é? do fascismo, que seria um governo totalitário, tendo todos os poderes, inclusive sobre a economia, não é? Teria um poder, como diria Maquiavel lá no capítulo 19, se eu não me engano, do Príncipe, né? O poder sobre a violência legítima,
não é? Sobre a vida das pessoas. Então eu vou ter um sistema de extrema direita agora conversando com Itália e Alemanha num nível que vai se tornar extremamente insustentável. A questão é, qual é o custo? Qual é o custo de um regime como esse? Tudo bem? Aqui nós temos as principais características de um sistema fascista. Então, rapidamente, antes de tudo, eu vou caracterizar para vocês o seguinte. Eu tenho o adjetivo fascismo e eu tenho o fascismo enquanto partido político. Tudo bem? O partido político vai chegar ao poder na Itália a partir da década de 1920, né, 22, vão ter eleições e eles vão passar a dominar ali a política, não é? Mas eu vou ter, depois disso, depois que esse partido toma o poder e passa a agir de uma certa maneira, de uma certa metodologia, eu vou passar a utilizar a palavra fascista como adjetivo. Então, hoje, quando eu falo que alguém é fascista, não é porque a pessoa é membro do partido que foi fundado pelo Mussolini lá atrás, né? Eu estou falando que essa pessoa, a postura dessa pessoa, a ideia, a maneira como ela age, flerta, conversa, dialoga com características do regime lá de trás do Mussolini, tá? Então, quais seriam principalmente as características que vão mostrar pra gente se uma atitude é fascista ou não? Eu posso definir para vocês o fascismo como adjetivo de uma forma bem simples, não é? O fascismo é baseado num autoritarismo, tudo bem? Ou seja, no abuso de uma autoridade. Eu não posso confundir autoridade com autoritarismo. Autoridade é quem passa a exercer de uma certa hierarquia para administrar, comandar determinada situação. Agora, eu ser autoritário quer dizer que eu passei a abusar do meu papel de autoridade. Tá bom? Então, o autoritarismo, quando o governo sai da função dele de organizar a sociedade e passa a comandar a sociedade nos rumos que ele deseja, não é? Então, eu vou ter o autoritarismo e é óbvio que o autoritarismo está ligado a uma violência. Pode não ser violência física, tá, gente? Pode não ser uma violência imposta pela polícia, por uma milícia, como o Hitler e o Mussolini e outros governantes tinham ou têm, né? Então, eu tenho não só o abuso da autoridade na forma de uma violência física, mas pode ser de uma violência de cultural ou social no que tange, por exemplo, a liberdade de expressão ou no que diz respeito a direitos humanos, não é? A outras questões em que a sociedade deveria ter uma certa liberdade e um governo autoritário, um governo totalitário, que tem todo o poder, não é? Vai passar a exercer, então, essa violência que muitas vezes é física, é uma violência muito clara, mas muitas vezes é uma violência psicológica, cultural, social, de liberdade, etc. Tá bom? Então eu tenho, se eu tiver um governo, se eu tiver uma postura, se eu tiver um pensamento que é autoritário e violento, eu normalmente chamo isso de fascismo. É muito geral, é muito por cima, isso não corresponde de fato ao fascismo, porque o fascismo tem características muito mais claras e diretas, como por exemplo o segregacionismo, não é? Eu passo a dividir a sociedade, tudo bem? Eu passo a dividir a sociedade, eu passo a taxar grupos, eu passo a padronizar grupos, obviamente porque eu estou criando um inimigo, não é? Eu estou criando alguém para poder colocar toda a culpa e todo o problema da minha situação, mas eu vou ter então as duas principais características sendo então o autoritarismo, o abuso da autoridade, a violência que vem com isso e a divisão da sociedade em setores, tudo bem? Que seja classe econômica, que seja de acordo com a cor da pele, ou com a língua que fala, ou com a religião que tem. Então, eu passo a dividir as sociedades de acordo com aquilo que o governo vai tentar identificar como o inimigo comum, não é? Eu vou ter que arranjar um bode expiatório, eu vou ter que arranjar uma justificativa para essa tomada de poder, tá bom?
Galera, nós vamos ficar por aqui. Eu vou dar continuidade a todas essas características no próximo vídeo, certo? Mas eu quero que vocês pensem a respeito disso. Por quê? Porque qual seria então a função de um governo? Se um governo é autoritário, se ele abusa da autoridade, o que vai legitimar isso? Vai ser legitimado, no caso que a gente está vendo aqui, pelo apoio popular, já que a população sentia dor e queria uma saída rápida. Então preste atenção, o que eu posso ter de lição a partir disso? Eu passo a justificar atitudes que não seriam aceitas por conta de um desespero, por conta de uma dor, por conta de uma situação que talvez eu devesse ter um pouco mais de calma ou um pouco mais de racionalidade para resolver? Isso é curioso porque a gente está falando de dois líderes, né, extremamente famosos, mas como eu disse, eu tenho governos extremamente parecidos com o do Hitler ou do Mussolini em Portugal, Espanha, e eu vou ter no Brasil também, né? Não só no governo do Vargas, na ditadura militar, mas também posteriormente, inclusive governos bem recentes que vão abertamente conversar com essas características. Inclusive a gente tem até um pouco de medo, um pouco de receio de conversar sobre isso, porque tudo isso que está escrito aqui no slide é muito, muito atual, tá bom? Então pensa nisso, pensa nisso. De que forma eu também contribuo para que atitudes como essa continuem sendo tomadas, certo? De que forma eu contribuo para o autoritarismo ou para a divisão da sociedade, que são os pontos que eu estou trabalhando até aqui agora. Tá bom? Gente, então eu fico por aqui e a gente continua na próxima aula.